Olá, dando sequência às nossas atividades de literatura, né, venho aqui comentar a respeito de algumas questões que foram cobradas em vestibulares de todo o Brasil a respeito da escola literária simbolista, né, escola literária que floresceu aí no final do século XIX e que antecipou, de certa forma, a modernidade. Então, vamos comentar aí algumas questões. Bom, vamos lá, então, né? Bem, trago aqui essa primeira questão, né, falando sobre as características do simbolismo, né? Então, devemos ficar atentos. Temos aí, entre as principais características do simbolismo, na letra A, nós temos presença de elementos da cultura greco-latina. Nós já de cara sabemos que não é uma característica do simbolismo, o contrário, né? O simbolismo ele é, calcava-se muito mais numa ideia de religiosidade, né? Não só cristã, mas uma religiosidade também oriental, né? E as suas bases não estão estabelecidas na cultura greco-latina, mas na cultura medieval europeia, né? Então, cultivo de formas clássicas, como o soneto, uso de uma linguagem simples, com vocabulário comum, desprezo pela vida urbana e gosto pela paisagem campestre, isso aqui, na verdade, está falando de outro movimento literário, né? Também aconteceu aqui no Brasil, cujo nome é arcadismo ou neoclassicismo. Tá? Então, na letra A, nós temos uma definição ou características aí deste movimento em particular, não do simbolismo. Na letra B, diz o seguinte: linguagem vaga, fluida e imprecisa, com abundante emprego de substantivos abstratos e adjetivos, aproximação ou cruzamento de campos sensoriais diferentes. Olha aí, né? A questão da sinestesia. Procedimento, né? Logo aqui adiante falando, denominado sinestesia, presença do misticismo e da religiosidade. Aqui sim, né? Falando então do simbolismo. Né? Então, a resposta certa aí é a letra B. Tá? Então, esta aqui sim é a resposta correta. Mas vamos verificar aí as outras alternativas. Né? Na letra C diz assim: expressão das contradições e do conflito espiritual do homem, uso de figuras de linguagem, sugestão de cor e som de imagens fortes com a finalidade de traduzir o sentido trágico da vida. Esta escola literária aqui, ela se aproxima, sim, do movimento simbolista, afinal de contas, também tem a sua mesma base religiosa na Idade Média. Então, estamos falando aqui do movimento barroco, tá? Então, a letra C aqui são características do barroco. Por fim, a letra D, que diz assim: uso de um vocabulário culto e gosto pelas formas clássicas, presença do objetivismo e do racionalismo, presença de elementos da mitologia greco-latina e universalismo. Aqui, a mesma base do arcadismo, né, e do neoclassicismo. Então, estamos falando aqui do parnasianismo, tá? Uma escola literária que também floresceu ali no final do século XIX, ou seja, concomitantemente ao movimento simbolista. Mas a questão estão entre as principais características do simbolismo apenas a alternativa B. Tudo bem? Então vamos lá. O simbolismo caracterizou-se por ser, né,
positivista, naturalista e cientificista. Aqui nós temos características, na verdade, do realismo, né, e do naturalismo. Letra B, antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Então, esta aqui é a resposta correta, né? O movimento simbolista trazia para si essa rebeldia, né, contra esse materialismo, né, ali na letra C diz objetivista e materialista, né, uma retomada aos modelos gregos, latinos, né, na letra D, e subjetivista e racionalista, né, subjetivista sim, racionalista não, né, no que diz respeito ao simbolismo. O simbolismo ele surge justamente para antagonizar esses movimentos literários que estavam acontecendo também no final do século XIX, né? Sobretudo o realismo e o naturalismo, cujas bases, né, positivistas, cientificistas, né, a sua crença cega no progresso, né, e na ciência, contrapunha-se à espiritualidade, né, proposta ali pelo simbolismo. Então, o simbolismo é, antes de tudo, antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Tá? Então, vamos para a questão de número 3. A questão 3 diz assim, entre as principais características do simbolismo estão, né, objetivismo, otimismo e religiosidade. A religiosidade, sim, as demais, não. Letra B, subjetivismo, pessimismo e misticismo? Sim. Né? Também aqui a letra B. Né? São características, né, então, do simbolismo. Subjetivismo, né, aquilo que fala do próprio eu, tá? O pessimismo, né, muitos autores, né, dessa escola literária são extremamente pessimistas justamente diante das ideias científicas, né, do final do século XIX, que propunha aí um mito do progresso, o que realmente não veio a acontecer. Né? E são autores de caráter místico. Né? Por quê? Porque extrapolam a ideia da religião cristã, né? Vão também beber em outras fontes espirituais. Né? Todas as demais questões, né, misticismo, individualismo, objetivismo, né, sempre a ideia da objetividade não faz parte, né, do simbolismo. O simbolismo ele contraria essa ideia da objetividade, né, sendo subjetivo, com a questão da sugestão, né, ao invés de nomear as coisas, né, e por aí vai. Temos também na letra D, cientificismo, racionalismo e otimismo, né, que contradiz tudo aquilo que o simbolismo traz em si, e na letra D, na letra E, da mesma forma também. Né? Então, vamos para a questão 4. Né? Questão 4. Algumas das características presentes na linguagem, né? Agora na linguagem do simbolismo são a objetividade, clareza e cultismo? Não, né? Cultismo é uma técnica de linguagem utilizada pelo movimento barroco, né? Não traz, não se perpetuou, aliás, para o movimento simbolista. Dualidade, formalidade e inexpressividade, pelo contrário, né? Extremamente expressivo, né? A sua forma, mas a formalidade nem tanto, né? A expressividade, objetividade, clareza, expressividade sim, objetividade, clareza não, né? Porque justamente a ideia da subjetividade e da sugestão, ao invés de ser algo claro, pelo contrário, é algo escuro, hermético, né? De difícil acesso. Subjetividade, formalidade, conceptismo. Mais uma vez, a questão do conceptismo também é um recurso de linguagem utilizado pelo movimento barroco, que também não se perpetuou para o simbolismo. Então, nós temos como alternativa correta, né, apenas a alternativa de letra E. Subjetividade, musicalidade, imprecisão. Né? Subjetividade, lembrar sempre disso, viu, gente?
A objetividade é aquilo que pode ser visto por todos, né, de certa forma, atestado por todas as pessoas, enquanto que a subjetividade é algo inerente do eu, é um ponto de vista particular do eu. A musicalidade é muito importante para o movimento simbolista, né? O Verlaine, né, como eu disse anteriormente, vai escrever, inclusive, dizendo isso, né, que antes de tudo a música, depois a literatura. Por isso, a quantidade de elementos, de recursos sonoros dentro da poesia simbolista, né, como as aliterações, as assonâncias, as rimas internas e externas, né, e a imprecisão, né, justamente para não ser algo preciso, direto, né, apenas sugestivo, fazendo com que o leitor sinta muito mais, né, do que racionalize a respeito daquele poema. Então, essa é a resposta correta. Na questão de número 5, traz aí, falando sobre a origem, né? O movimento simbolista, surgido no final do século XIX, teve início na França com a publicação da obra As Flores do Mal, em 1857, do escritor francês Charles Pierre Baudelaire. Ele é o escritor que vai ditar as bases tanto para o movimento simbolista, quanto também para a questão da modernidade que virá logo após esse movimento. O movimento simbolista é considerado um movimento pré-moderno, que vai criar ali um alicerce favorável ao surgimento do modernismo na literatura, lá na Europa, com a questão das vanguardas europeias, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. E aqui no Brasil já antecipa, inclusive, o pré-modernismo, com obras, por exemplo, de Augusto dos Anjos, e depois vai influenciar aí também fortemente a geração de 30, com a Cecília Meirelles, que vai fazer essa volta aí aos ideais simbolistas. Os demais escritores aí, Marcel Proust, Victor Hugo, Émile Zola, Marquis de Sade, estão envolvidos já em outros movimentos literários. Victor Hugo romântico, o Zola também um naturalista, muito importante aí para a França. Então, a questão de número 6, o simbolismo surge na França no final do século XIX, em oposição a qual movimento literário? Romantismo? Não, O simbolismo e o romantismo também têm as mesmas bases, sobretudo quando a gente pensa no romantismo da segunda geração, com a questão do mal do século, os poetas ali do mal do século, eles vão ter algumas semelhanças entre esses dois momentos, o romantismo e o simbolismo, e também estão um pouco distantes aí no tempo. O arcadismo, mais ainda, mais distante ainda no tempo, ele antecipa, aliás, o próprio romantismo. O barroco, mais antigo ainda, tem as mesmas bases que o simbolismo, a questão da religiosidade, por exemplo, mas estão distantes aí na questão temporal. Então, a resposta correta aí seria o realismo. Como já foi dito anteriormente, o realismo, com suas propostas com base científica, racional, objetiva, ou seja, essas características são antagonizadas, ou seja, uma oposição forte do movimento simbolista. E o modernismo será aquilo que virá a posteriori, virá depois do movimento simbolista. Na questão de número 7, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, a respeito, diz assim: assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Utiliza
o valor sugestivo da música e da cor. Sim, isso é uma característica do simbolismo. Dá ênfase à imaginação e à fantasia. Muito, né? Mais do que muitos outros movimentos literários anteriores a ele. Né? Procura a representação da realidade do subconsciente. Sim, né? Isso aqui, inclusive, além de ser uma característica do simbolismo, também, né, será a base para o movimento surrealista que vai acontecer em 1924, né, lá na França, com o Manifesto de André Breton. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Essa aqui é a resposta correta, então, né? Diz respeito a uma alternativa incorreta a respeito das características do simbolismo. Né? Aqui nós teríamos, então, assim, né? Objetividade é algo típico dos parnasianos, a subjetividade é algo típico dos simbolistas. Aqui no Brasil, a gente não falamos ainda sobre o movimento simbolista no Brasil e em Portugal, mas já antecipando aqui, né? No Brasil produziu, entre outras, a poesia de Cruz de Souza, um poeta brasileiro, e em Portugal, a de Antônio Nobre. Tá? Então, a questão de número 8, a da UFAM. Né? Assinale a afirmativa que não se refere de modo correto ao simbolismo. Né? Surgido da inteligência europeia, afirmou-se como oposição vigorosa ao triunfo do fato e das coisas sobre o sujeito. A alternativa, né, ela diz respeito, sim, ao simbolismo. Nós temos aqui, na verdade, eu vou antecipar a resposta, né, converge para ideais antirromânticos, abrindo caminho para o exercício de uma outra linguagem mais aderente aos sentidos e aos objetos. Né? Não é isto, né? Não diz respeito, né, ao simbolismo, sim, com toda certeza. Eles baseavam, sim, em elementos bem trabalhados pelos poetas do romantismo, né? Como já disse anteriormente, sobretudo pelos poetas da segunda geração romântica, né? Ou a geração mal do século. Todas as demais questões aí estão de acordo com as bases ideológicas, né, propostas do movimento simbolista. Tá bom? Então, vamos lá. E, por fim, a questão de número 9, né, tem aqui um trecho de um poema. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ele que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. A linguagem poética, em todas as épocas, foi e é simbólica. Né? O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo, levá-lo ao extremo, ao máximo. Né? Os versos acima atestam essa exuberância, pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo rico exemplo de sinestesia. Né? Lembrar disso aí, pessoal. A sinestesia é uma figura de linguagem muito explorada pelos poetas do simbolismo. Né? Seria justamente essa mistura, né, de elementos sensoriais, né? Elementos auditivos, olfativos, gustativos, visuais, táteis. Né? Quando há essa mistura em um único verso, nós temos então aí a questão da sinestesia. Os demais são também figuras de linguagem, né? O eufemismo seria aquela figura de linguagem que atenua uma situação, né? Que deixa mais branda uma situação. O polissíndeto, né, é a repetição, a mesma conjunção mais vezes do que se exige a gramática. A antítese, né? Nós temos duas figuras que se opõem, né, dentro do mesmo verso ali, geralmente com dois sujeitos distintos. E o paradoxo é a antítese mais radical, mais grave, né? Quando nós temos duas figuras que se opõem em um único
sujeito. Tá? Então, nós temos aqui o comentário das questões referentes ao simbolismo, nesse primeiro momento, né, do simbolismo na Europa, ainda falando sobre a questão da sua origem. Tá? Deixo aqui de antemão para vocês que estou à disposição para sanar qualquer dúvida que eventualmente venha a surgir. Tá? Sem mais para o presente momento, me despeço. Muito obrigado e até.